O vídeo de hoje é sobre uma temática que os alunos sempre, mas sempre estão me pedindo e adoram e querem saber. E, enfim, senhoras e senhores, finalmente temos um vídeo nesse canal sobre a Segunda Guerra Mundial. Primeiro, quero saber se você já viu o vídeo da celebração de um ano do nosso canal. Se você não viu, assista. Tem ainda lembrancinhas aguardando para serem distribuídas, tipo esta linda aqui da Maria Bonita, tá? Eu sei que ainda não temos desenhos novos aqui, mas logo teremos. Calma, eu sou uma só. Vida de professora ocupada. Mas a gente vai falar sobre as enfermeiras que foram junto com a FEB para atuar lá na Itália durante a Segunda Guerra Mundial. Fiz esse vídeo inspirado aí por dois eventos que são comemorados em maio, o Dia do Expedicionário e o Dia do Enfermeiro. Então vamos lá? Vamos falar sobre as enfermeiras da FEB? Então primeiro só vamos relembrar rapidinho como é que o Brasil vai parar aí na Segunda Guerra Mundial. Bom, em 1942 o Brasil era governado por Getúlio Vargas e passava por um período meio estranho chamado Estado Novo. Em agosto de 1942, 6 embarcações brasileiras foram afundadas no litoral de Sergipe e isso fez o Brasil declarar guerra à Alemanha e à Itália. Em 1944, 2 anos depois, o Brasil enviava 25 mil homens para lutar e junto ao 5º Exército dos Estados Unidos na Itália. Mas nós estamos aqui para falar sobre a participação feminina na Segunda Guerra Mundial. Então, vamos lá. Antes eu quero te perguntar se você já ouviu falar de uma mulher chamada Maria Quitéria de Jesus. Esta, já ouviu? Não? Então, deixa eu te contar. Maria Quitéria de Jesus foi, de acordo com o site do Exército Brasileiro, a primeira mulher a ser oficialmente reconhecida como parte de uma tropa militar. Ela lutou durante as guerras de independência, em 1823, contra os portugueses a favor da independência do Brasil, tá? Calma, antes que você pense que você está no vídeo errado, eu explico. A Maria Quitéria, como eu falei, de acordo com o site do Exército Brasileiro, foi a primeira mulher a ser reconhecida como oficial do Exército. E isso aconteceu em 1823, certo? As mulheres só passaram a participar do Exército de novo em 1943. Ou seja, todo esse tempo a gente não tem participação feminina no Exército. O Exército Brasileiro era um ambiente predominantemente masculino. Só aqui, com a participação do Brasil na Segunda Guerra, é que voltamos a ter mulheres no Exército Brasileiro. Ou seja, levou 120 anos para as mulheres ingressarem na carreira militar de novo e elas fizeram isso como enfermeiras. Quando o Brasil entrou na guerra, aliado ao exército americano, foi preciso enviar tropas, mas também enviar profissionais de saúde. Esses profissionais de saúde foram enviados para poder atender os nossos soldados, para não sobrecarregar os hospitais e os profissionais de saúde americanos e também para evitar qualquer tipo de problema linguístico, né? Porque você está no meio de uma guerra, enfim, sei lá, coisas explodiram perto de você, você levou tiros, você não vai querer que o médico não entenda o que você está falando ou você não vai querer não entender o que o médico está falando. Então, era necessário mandar também profissionais de saúde brasileiros para atender os nossos soldados. Voluntárias se apresentaram para o trabalho. Nem todas tinham instrução específica em enfermagem e, em geral, o nível de instrução das candidatas que se apresentaram e das que foram selecionadas também era bem variado. Das 67 enfermeiras que foram levadas para a guerra, apenas 6 tinham curso específico, eram profissionais de enfermagem. Essa foi uma dificuldade muito grande para o Serviço de Saúde brasileiro, porque como a maioria das moças não tinha curso específico de enfermagem, elas tiveram que passar por um curso de 3 meses aqui no Brasil, que tentou aí suprir todo o conhecimento que elas precisariam ter. Mas elas ainda iam ter que passar por outras situações lá, né? Pensa,
lugar diferente, país estrangeiro, submetidas ali, trabalhando junto com profissionais americanas, sem saber falar o inglês. É o que mostra o depoimento da Berta Moraes. Dá uma olhada. Enquanto aprendíamos com precisão rigorosa a composição da tribo do vetor da febre amarela, continuávamos a ignorar, por exemplo, o emprego do termômetro Fahrenheit, que, como todos sabem, não é usado entre nós, nem mesmo existe à venda, porém o único utilizado pelos americanos. Mesmo depois de chegadas à Itália, uma vez trabalhando, nunca tivemos dos nossos superiores a menor explicação sobre a comparação de escalas, difícil até para muitos médicos por falta de hábito, quanto mais para muitas das nossas enfermeiras que nem o curso ginasial possuíam. O curso ginasial corresponderia ao nosso ensino fundamental 2, hoje. Mas por que então não enviar enfermeiras profissionais para a guerra? Bom, o Exército Brasileiro não ofereceu nenhuma patente e nem um salário muito adequado às enfermeiras. Então, até a maior escola de enfermagem do Brasil se negou a auxiliar o Exército aí na formação das candidatas ou enviar alunas da escola para a guerra. Eu falo das profissionais porque a enfermagem era uma atividade predominantemente feminina nesse período, enquanto a medicina era uma atividade predominantemente masculina. Essa é uma realidade que a gente ainda vê, de certa forma, até hoje. Só para vocês terem uma ideia, em 2015, de acordo com dados do COFEM, o Conselho de Enfermagem no Brasil, o percentual de enfermeiras era de 84,6%. Isso porque, historicamente, a imagem da enfermeira se constrói muito aliada à imagem do cuidado, de um cuidado quase materno e, por isso, feminino. A primeira médica formada numa universidade brasileira foi Rita Lobato. Ela se formou em 1887. Porém, o avanço feminino na medicina foi muito lento. Essa tabela mostra a quantidade de médicos homens e mulheres por década desde 1910. Reparem nos números femininos e masculinos nas décadas de 1930 e 1940, mais ou menos o período do qual estamos falando, né? A diferença nos números é enorme, gigantesca. O mesmo estudo indica um crescimento acentuado no número de mulheres na medicina na atualidade, quase superando o número de homens, enquanto o site do COFEM, no estudo que eu falei antes, diz que a quantidade de homens na enfermagem tem aumentado nos últimos anos. Então, tem acontecido uma certa troca, uma certa inversão nos números aí na atualidade. Mas com esses dados, a gente poderia fazer um outro questionamento. Por que levar só mulheres como enfermeiras? Por que não levar mulheres em outras funções, por exemplo, como médicas? Já que elas existiam, a gente viu que havia uma quantidade razoável aí na tabela, principalmente deviam se concentrar nos grandes centros, como o Rio de Janeiro. A questão é que o espaço feminino dentro das Forças Armadas, nesse período, era muito pequeno, na verdade, inexistente, né? Isso se deve, de certa forma, a uma série de preconceitos. Bom, primeiro, a questão da mulher não está muito associada à imagem da guerra, né? Então, atuar como um soldado, atuar nesse tipo de coisa é algo muito novo no Brasil para as mulheres. Mas também havia um preconceito entre levar mulheres para um espaço que era predominantemente masculino. Observa esse depoimento. A reprovação social veio a se revelar com toda a força quando a senhora Santinha Dutra, esposa do ministro da Guerra, foi nomeada patrona das enfermeiras da FEB, pela Comissão de Assistência às Enfermeiras da FEB. As moças que lhe levaram a notícia, ela apontou à porta da rua, dizendo em voz alta que era contra o fato de mulheres entrarem no exército e que isso era coisa de moças que não prestavam. Sejam quais foram os motivos, existiam forças que empurravam as mulheres na direção oposta do exército. Tanto é que depois das enfermeiras enviadas para a guerra, o exército só abriu uma turma de mulheres no fim do século XX. Bom, o preparo das voluntárias também foi bastante difícil. Por quê? Bom, elas precisavam fazer um curso, como eu falei,
de preparação de 3 meses, mas esse curso tinha que ser custeado pela própria voluntária. Muitas moças que foram aprovadas tinham dificuldade de se manter participando do curso, porque precisavam trabalhar, enfim, porque não tinham condições de bancar a alimentação e o transporte até lá. Então, o preparo das moças foi bem complicado. Uma vez lá na Itália, os profissionais de saúde brasileiros trabalharam em 2 frentes, ou fazendo os atendimentos de primeiros socorros, ou então nos hospitais, atendendo os casos mais graves, fazendo cirurgias, por exemplo. Os brasileiros atuavam subordinados aos americanos, o que por si só já gerava uma hierarquia, né? Mas outras coisas agravavam a diferença entre as nossas enfermeiras e as enfermeiras americanas. Então, existem muitos depoimentos que falam sobre a vergonha que as enfermeiras tinham das roupas que elas receberam, e inclusive das lingeries que elas receberam para atuar na guerra. Dá uma olhada. Por azar, as roupas íntimas levadas eram formadas de peças padronizadas, compradas em local estipulado. As calcinhas eram de malha de algodão. Podiam ser rosa, azul, mas tinham que ser abaixo do joelho. Eu nunca vi nada igual, nem em bisavó minha. Aqui no Brasil, nós já usávamos o látex como o das americanas. O sutiã era verde-oliva. Por esse motivo, eu, Antonieta e Carmen Bebiano tínhamos vergonha de tomar banho em conjunto com as americanas. Nós tomávamos banho à noite, quando não mais funcionava a água quente e os banheiros não tinham mais luz. Nós lavávamos nossas roupas na pia e pendurávamos nas nossas barracas. Nós fizemos camaradagem com as americanas e elas nos levaram na cantina, então nós compramos outras roupas íntimas. Adivinha quem ajudou a escolher esse uniforme para as nossas enfermeiras? É claro, a tal da dona Santinha Dutra. Mas vamos combinar calcinha abaixo do joelho? Para que fazer isso com as meninas, coitada? Mas o exército brasileiro tinha outros problemas de saúde com os quais lidar. Bom, é só pensar que na época da convocação desses soldados, a maior parte da população brasileira vivia no campo, na área rural, em péssimas condições de higiene e de saneamento básico. Mas mesmo as pessoas que moravam nas cidades já não estavam ali nas melhores das condições. Para a gente ter uma ideia, é só a gente pensar em dados mais atuais. Uma das dificuldades em recrutar soldados no Brasil eram os dentes dos nossos homens. Isso mesmo, os dentes. Do I have something in my teeth? Por quê? Bom, era necessário ter uma quantidade mínima de dentes saudáveis na boca, o que grande parte da nossa população não tinha, né? Mas qual é o problema disso? Bom, dentes cariados são portas de entrada para micro-organismos que podem gerar infecções. Então, se você leva um soldado para uma guerra, né, e esse soldado ele tem uma dentição muito ruim, você pode acabar perdendo esse soldado lá por outras questões e não questões ligadas necessariamente à guerra, ou seja, você está levando gente só para morrer e morrer fora da guerra ainda. Como a maioria dos nossos soldados tinha problemas dentários, né, foi necessário montar um sistema de atendimento odontológico para os nossos soldados, que não foi necessário, por exemplo, para os soldados americanos, que viviam numa situação bem distinta, né, da nossa realidade. Outro problema eram as doenças sexualmente transmissíveis, também muito comuns numa população que não tem acesso à saúde e não tem acesso à educação básica, né? O que acontecia é que nos testes que foram realizados aqui no Brasil para levar esses soldados, muitos deles não apresentavam sintomas, que estavam ali incubados ainda e vão se manifestar depois. Ou seja, muitos dos nossos soldados só apresentaram sintomas dessas doenças lá, já no meio da guerra. A gente levou muito soldado doente para a guerra. Além de atender os nossos soldados, os profissionais de saúde, as enfermeiras que foram levadas lá para Itália, elas também faziam atendimentos à população civil. Sim, porque a população civil estava no meio dos conflitos e muitas vezes era atingida por minas, destroços, enfim, e aí nos momentos de trégua acontecia o atendimento à população civil italiana.
a enfermeira Berta fala um pouquinho no seu depoimento sobre a amputação que era necessário fazer em crianças. Com que mágoa infinita se via a amputação de uma perna pequenina ou de um pezinho minúsculo. Eram espetáculos que nos faziam odiar a guerra. Antes mesmo delas retornarem ao Brasil, depois que a guerra acabou, elas foram dispensadas. Nós todas ficamos muito aborrecidas com a situação, porque era obrigação do Exército nós termos continuado e não ter jogado a gente na rua. Os hospitais do Exército necessitavam de nós. Nós já tínhamos um treinamento grande. O nosso treinamento era como de todas as escolas de enfermagem. Não tem uma profissional dessas daqui que tenha conhecimento da metade do que nós tivemos durante a campanha. Sem dúvida, a dispensa dessas mulheres que tinham adquirido prática, experiências na luta, na guerra, né, foi uma perda terrível para o Exército brasileiro. Agora, imagina a violência, né, a violência simbólica que isso significou para as nossas enfermeiras. Todo o serviço de enfermagem da FEB basicamente foi desmobilizado, assim como toda a FEB, ou seja, os soldados foram dispensados. Eles voltariam ao Brasil, entregariam os materiais e seriam liberados. Mas por que, né? Eles foram vitoriosos, eles ajudaram a derrotar o regime fascista lá na Itália. Isso mesmo, eles ajudaram a derrotar um regime fascista, totalitário, autoritário, bem semelhante ao regime pelo qual o Brasil passava. E isso era um problema, porque gerava uma contradição. Esses caras lutaram contra regimes autoritários lá fora e eles iam voltar para cá e eles iam perceber que tinha alguma coisa meio estranha no Brasil, né? Tanto é que foram dadas ordens expressas para que nenhum febiano andasse fardado e nem desse declarações públicas em qualquer veículo de comunicação. Porém, a gente percebe diferenças nos tratamentos, né? Quando os soldados voltaram, chegaram no Rio de Janeiro, foi realizado um desfile. Obviamente, era necessário fazer um desfile comemorando a vitória, né, dos febianos lá na Itália. Mas as enfermeiras não foram convidadas a participar. Bom, elas eram apenas enfermeiras, né, não soldados. Boas o suficiente para amputar pezinhos de criança, mas não para posarem como heroínas. Bom, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenha matado um pouquinho a lombriguinha de vocês de saber mais sobre a Segunda Guerra Mundial. Até a próxima. Tchau!